Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 18 de língua portuguesa com o 8º ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu peço que você tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, um lápis, uma caneta e uma borracha. O assunto da nossa aula de hoje será o estudo de um gênero textual, o gênero Contos de Enigma. Os objetivos propostos para esta aula de hoje são os seguintes: conhecer características do gênero Conto de Enigma, compreender a estrutura do gênero fundamentada na criação do suspense, e ler um conto de enigma e identificar características desse gênero. Por que estudar contos de enigma? Veja que a figura que a professora trouxe aí para vocês é a figura de um detetive. A escolha do gênero conto de enigma se deve principalmente pelas características que dele fazem parte. Então, num conto de enigma, há sempre um mistério a ser desvendado. A investigação do enigma corresponde ao foco principal da história. Caso o mistério corresponda a um crime, no início da narrativa são apresentados alguns indícios deixados pelo culpado. E conforme surgem pistas sobre o crime, possíveis culpados e novos suspeitos ganham destaque na narrativa. Os enigmas são desvendados por meio de raciocínio lógico. Então, o suspense, o medo e o desejo de saber são ingredientes importantes na trama. Os contos de enigma estabelecem um jogo entre o leitor e a narrativa, assumindo assim uma postura investigativa, né? E por isso a figura do detetive. Além disso, essas histórias, elas geralmente apresentam então a figura do detetive, ou seja, alguém que desempenha o papel de esclarecer o enigma, tornando-se um herói após desmembrar todo o problema, né? Então, o personagem aí de grande destaque dos contos de enigma, sem dúvida nenhuma, é a figura de um detetive. Vamos apreciar um conto de enigma a seguir. Então, a professora vai fazer para vocês a leitura deste conto. Trata-se do conto A Mulher de Vermelho, da autora Agatha Christie. Neste caso, nós temos aqui um fragmento que foi adaptado dessa obra. O relógio da catedral soava a 0 hora. O frio da madrugada invadia as ruas, janelas fechadas, silêncio. Um bairro tranquilo. Todos ocupados demais com suas vidas, não sabiam quem morava ao lado. Talvez por isso, a viatura da polícia local assustasse com sua presença. Ninguém vira ou ouvira nada, mas havia um corpo no chão. Uma mulher. Meu Deus! Um assassinato? Que horror! Como foi? Todos assustados, não tinham muito a dizer. Os policiais olhavam o corpo e coçavam as próprias cabeças. Como diabos isso foi acontecer? O detetive examinava o corpo agora. Mandara chamar a denunciante do caso. A mulher chegou, enrolada em um roupão atoalhado, cachecol no pescoço e bobs na cabeça. Acalme-se, senhora. Não sou pago para pensar a respeito do que fazem os outros à hora de dormir. Por favor, continue. E virando-se para o policial que o assistia, disse em tom imperativo: vá buscar uma cadeira e um café para a senhora. Yellis Barrow, respondeu com certa empáfia. Muito bem, senhora Yellis Barrow. Por volta de que horas a senhora olhou para fora? Eram 11 horas. Ah, obrigada, meu jovem.
que café gostoso! Minha mãe costumava... O detetive pigarreou e a gorda senhora retomou seu relato, um tanto envergonhada pelo deslize. Bem, como já disse, eram 11 horas da noite. Eu sempre olho a rua toda pela minha janela. Dá para se fazer isso olhando lá de cima, do meu quarto, mas esta noite eu estava tricotando na sala e acabei cochilando. Um leve ruído me acordou. No início, achei que havia sonhado, mas fui recobrando a consciência e percebi que se tratava de um barulho como de um motor. O detetive a encorajava. E me dei conta de que não podia ser de um motor de carro, pois estava muito abafado, a não ser que viesse de longe. Olhei o relógio da sala e eram exatamente 22h45. Fiquei quieta, esperando ouvir mais, mas ele logo parou, como se houvesse sumido. Então fui espiar pela cortina e foi então que vi. Alguém ou algo embrulhado em um tecido cinza estava jogado em frente à casa da nova vizinha. Mais uma vez, aqueles olhos envelhecidos e assustados da nobre senhora caíram sobre o detetive. Mas este, por conhecer nobres senhoras como aquela, resolveu dar por encerrada a questão, dando-lhe algo com que pudesse se contentar. Obrigado, senhora. Assim que tivermos mais informações, entraremos em contato. Pode ser que a chame outra vez para futuros esclarecimentos. Detetive, foi uma honra ajudar. Só cumpri com o meu dever de cidadã, respondeu, orgulhosa de si mesma. O policial aqui a acompanhará até a sua casa. Até logo. Até logo. E saiu ajeitando um bob, muito cheia de si. Assim que a senhora Ellis Barrow afastou-se, o detetive pensou em voz alta. Esta velha é bastante intrometida. Um policial, ouvindo aquilo, sorriu em resposta. Voltando-se para a casa da morta, o detetive recomeçou a examinar o cadáver. A resposta só posso encontrar em você, pensou. O que havia nele? Uma mulher caída em frente à porta de sua casa. Lily era o nome gravado na chave encontrada em sua bolsa de cetim preto. Além da chave, um frasco de perfume sem rótulo e um batom vermelho. Não havia documentos e nem dinheiro, apenas isto. Ela trajava um vestido vermelho bem decotado. Estava bem maquiada. Um casaco cinza bastante pesado para a estação. Não fazia tanto frio assim. Não possuía marcas visíveis e, para ser sincero, nem parecia estar morta. Qualquer um diria que morreu dormindo, não fosse o local onde havia sido encontrada. E assim, não havendo nada mais urgente a se fazer no local, decidiu que o corpo deveria ser removido imediatamente. No necrotério, John esperava o resultado da autópsia. Bem, pelo menos a faixa de horário cabe exatamente no depoimento daquela senhora. Mas e as marcas de pneus? Um carro parou na frente da casa. Alguém a viu morrer ou a matou e depois foi embora? Eram recentes também. Tudo indica que estavam limpos antes, pois não encontrei nenhum vestígio de solo que seja diferente do jardim. Havia pegadas, Mike? Perguntou John ao legista. Não, John, sem pegadas. Se alguém esteve lá, ficou tempo suficiente para deixar aquelas marcas e ver a garota morrer sem descer do carro. E olhe que foi por pouco tempo. Ela morreu quase que instantaneamente. Um tremendo colapso. Jovem demais para um infarto. Há tantos indícios e vestígios de assassinato e mesmo assim não parece assassinato. Parece que os dois nunca viram um casaco de envenenamento antes. O detetive e o legista viraram-se assustados com a voz repentina atrás deles. Era Melissa Harven, a especialista, como era conhecida entre os policiais. Chegara de repente, como era seu costume,
e também, como de costume, solucionaria o caso sem pestanejar. Envenenamento? Como? Se não há indícios de que nada tenha sido ingerido pela morta. Mike, querido, se fizer uma autópsia mais detalhada, descobrirá que ela morreu de infarto, causado pela alteração de íons potássio em seu metabolismo, o que pode ocorrer naturalmente. Mas então, não, meu bem, ela não ingeriu o potássio. Explique-se, ordenou John impaciente. O frasco de perfume, respondeu enigmática. Melissa calçou as luvas e pôs-se a analisar o frasco e seu conteúdo. 5 minutos depois, ia falar com o detetive. Todos os policiais se reuniram à volta dela, com rostos apreensivos. Um frasco sem rótulo. O aroma é característico de fabricação artesanal. A julgar pelos gostos da morta, não era uma garota acostumada a luxos e, por isso, não poderia distinguir um perfume original de um fabricado no quintal de casa. Provavelmente, de acordo com os testes preliminares, vários sais de potássio, incluindo cianeto, foram misturados em concentrações diferentes que não causam lesões à epiderme, mas que ao penetrar a pele e cair na corrente sanguínea, fazem um grande estrago. Ela passou o perfume no andar de cima, no quarto, e quando desceu os últimos degraus, começou a sentir frio e suar intensamente. Para disfarçar, pôs o casaco. Mas o casaco também tinha outra finalidade. Não era interessante chamar atenção para si, vestida daquele jeito. A escolha do local onde ela morava mostra isso. As pessoas que vivem ali são muito discretas. Tão discreta que vivia ali há 4 meses e ninguém sabia nada dela. Mas não acaba por aí, avisou aos presentes. Prossiga então, pediu o detetive, incomodado por ela outra vez roubar-lhe o caso. Como queira, detetive, o homem com quem ela ia se encontrar furtivamente é casado. E ele, querendo livrar-se da amante, que começava a exigir muito dele, resolve matá-la sem deixar pistas. Porém, a maior pista que ele pôde deixar foi este perfume. Agindo premeditadamente, deu-lhe o perfume de presente, pedindo que o usasse em seu próximo encontro, provavelmente iludindo-a com alguma mentira. Então, foi até a casa dela como combinado, para certificar-se de que tudo ia correr bem. Ele queria ter certeza de que ela morreria. Com esse intuito, calculou o tempo de reação do cianeto e parou o carro na frente da casa dela e, por um descuido, o fez sobre o jardim e não sobre a calçada. E, no exato momento em que ela havia acabado de trancar a porta e guardado a chave em sua bolsa, calculo eu, às 22h40, caiu morta. Ali, ele ficou por uns minutos tentando ver se ela agonizava ou já estava morta mesmo. Preferiu não correr o risco de descer do carro e, em baixa velocidade, evitando ruídos do motor do veículo, foi embora. Um pesado silêncio de segundos recaiu entre os dois. John a fitava com desespero, até que a luz veio à sua mente. Horas, mas isto é, o chefe do laboratório da universidade, bradou John, dando um salto da cadeira. Mas como pode ter certeza que é ele? Perguntou Mike subitamente. Elementar, meu caro Mike. É o único homem casado que trabalha lá. Melissa respondeu sorrindo, triunfante. Então, temos aí este conto de enigma em que um assassinato, de uma mulher foi desvendado pelos 2 detetives. Então, todo conto de enigma sempre vai ter um mistério, geralmente um assassinato, e será desvendado, então, por um detetive. Anote aí, então, algumas características. Um conto de enigma é uma narrativa e, assim,
desenvolve uma sequência de ações que vão formar o quê? O enredo. Em geral, ele se inicia depois da ocorrência de um mistério que precisa ser desvendado, um crime, por exemplo, né, como foi dessa história que eu li para vocês. Apresenta-se então um detetive que, por meio de pistas, deve solucionar o caso. A resolução do enigma costuma ser inesperada e surpreender o leitor. Então, como nós já falamos, né, o conto é uma narrativa curta, é uma história mais curta. Geralmente tem um acontecimento, né, tem menos personagens, poucos personagens. Nós temos lá a nossa aula que falou somente do gênero conto, né? Temos essa questão ali dos elementos da narrativa, porque em toda narrativa sempre se farão presentes os 5 elementos básicos, que são os personagens, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço. Dentro do enredo, nós sempre vamos encontrar os 4 momentos da narrativa, que seria o início, a situação inicial, na sequência um conflito, um clímax e um desfecho. Então, é importante que em todos os gêneros narrativos você sempre faça essa retomada dos elementos da narrativa e também dos momentos da narrativa. E dessa forma você vai percebendo que um gênero apresenta diferença em relação a outro por alguma característica mais específica. Abaixo eu anexei um link, tá? Que você poderá acessar, né? E estar entrando em contato com outros contos de enigma do autor Arthur Conan Doyle, que é o criador do detetive mais famoso da literatura universal, que é o famoso Sherlock Holmes. Então esse link ali, ele vai permitir a você acessar outros contos de enigma para que você faça a leitura, né, de mais textos deste gênero. Entre os contos de enigma que fazem parte desse link que você pode acessar para a leitura estão A Pedra Mazarino, A Ponte de Thor, O Homem que Andava de Rastos, O Vampiro de Sussex, Os Três Garridebs, O Cliente Ilustre, As Três em Penas, O Rosto Lívido, A Juba do Leão, Josiah Amberley, A Inquilina do Rosto Coberto, O Velho Solar de Shoscombe. Então, todos esses contos pertencem a esse livro ali ao lado, que também, se você conseguir, né, este livro em alguma biblioteca, será muito melhor você fazer a leitura, né, do livro físico, As Aventuras de Sherlock Holmes, o mais famoso detetive da nossa literatura universal. Então segue ali o link de acesso para você se deliciar com a leitura de contos de enigma. E nos vemos na próxima aula. Até mais!